Primeiramente, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Queria agradecer pelo você ter aceitado o convite, né? Eu sei que está bem corrido para todo mundo, mas muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente falar nesse Setembro Amarelo um pouquinho da saúde mental, das pessoas com deficiência, que a gente sabe que é um momento bem complicado, né? Esse momento inicial em que você se descobre não, que você se encontra e percebe que, bom, e agora? Então, eu acredito que seja um momento bem difícil, né? Como a gente estava falando, bem complicado esse período de reabilitação, e a gente quis trazer um pouquinho dessa temática, falar um pouquinho de como é esse momento da aceitação e como isso impacta na vida da gente, né? Na nossa saúde mental. Aham. Bom, então eu nem me apresentei, deixa eu me apresentar, mas todo mundo já, acho que já me conhece. Eu me chamo Amanda, sou monitora do ProBem, aluna do curso de música do terceiro período, tá? E o convidado de hoje é Rodrigo, também foi aluno do departamento de música, né, Rodrigo, do curso de música, já Isso. formado, e eu acredito que ele pode falar um pouquinho melhor do que ele está fazendo atualmente. Então, Rodrigo, fique à vontade para a gente iniciar esse bate-papo. Ok, Amanda, obrigado. Quero, de antemão, agradecer o convite. É um Uhum. prazer estar participando desse projeto. Só uma dúvida. Como é que tá aí a minha imagem? Tá tranquila? O pessoal tá conseguindo me ver? Tá Coloque acontecendo nos alguma coisa? comentários, pessoal, por favor. Só para eu ajustar alguma coisa aqui que precise. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se está projetando minha imagem, não sei se está. Eu assisti a live com a professora Maria Ida e me parece que ela teve uma dificuldade, né, para Oi. a imagem com o vídeo dela, né? Mas tá tranquilo, pessoal, como é que tá? O pessoal tá me vendo aí? Natália tá dizendo aqui, agora ficou bom. Bom, oi Edson, boa noite. Natália colocou aqui que agora ficou bom. Que bom. Ah, então tá aparecendo, né? Uhum. Então estamos aparecendo na tela, não é isso? Exatamente. Oi, deixa eu desativar meu talkback, senão eu vou ficar falando o tempo inteiro. Pronto. Pronto. Enquanto isso, eu vou me apresentar, né? Isso, pode ir. Pronto, eu sou homem branco, pele clara, tenho cabelos pretos, liso, estou usando um óculos escuro nesse momento. Não é usual, mas eu não costumo usar, mas no momento estou usando bigode, cavanhaque. Estou com uma blusa azul escura, com alguns botões perto do pescoço. E estou sentado aqui numa cadeira e atrás de mim é um fundo branco, uma parede branca. É, então, eu sou formado, né, no curso de música, de licenciatura em música pela FPE. Atualmente, né, sou professor da Rede de Olinda, tô dando aula. Também estou contribuindo, né, na parte de política para pessoa com deficiência na Prefeitura do Recife. E na UFPE hoje eu estou vinculado ao programa de audiodescrição, né, Uhum. que funciona lá no Centro de Educação, mas é um projeto, né, que é para a UFPE, de audiodescrição e de acessibilidade, né, comunicacional para Uhum. alunos cegos e com baixa visão. E também sou parceiro do NASCIO, né, contribuindo aí com que a gente, com o que é possível aí nessa jornada aí, principalmente agora, nesse momento aí de pandemia, né, e com essas aulas remotas aí. Então a Uhum. gente tem
contribuído de alguma forma aí para facilitar aí o acesso, né, do pessoal às plataformas, tudo. Então, é, é um pouquinho disso aí. Uhum. Qual é o teu instrumento, Rodrigo? Eu não prestei atenção se você falou. Ah, não, falei não. Na verdade, assim, eu comecei estudando bateria, né? Ainda moleque, adolescente, né? E, assim, passei um bom tempo estudando, tocando bateria, e depois eu fui estudar percussão, depois de alguns anos. E tem um pouco essas duas vivências, né? A bateria, a percussão. Sei. E essa área percussiva eu gosto bastante. Então, assim, eu me considero um percussionista, né? Mas mas estudei muito tempo bateria também. Entendi. Rodrigo, para quem te conhece, assim, é mais próximo, sabe um pouquinho da tua história, né? Que você perdeu a visão durante o curso, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, como foi esse momento, quantos anos você tinha quando tudo isso aconteceu e como foi, passar por esse momento de aceitação e reabilitação. Então, bacana, né? Você fazer essa retrospectiva, né? Depois de algum tempo, assim, é interessante, porque, assim, quando eu paro para pensar, não parece que não faz muito tempo, né? Parece que Hum, parece que foi ontem. Mas já fazem 10 anos, né? Nesse processo. nossa. Na verdade, assim, eu comecei a estudar música ainda adolescente, né? Então, Uhum, eu sempre fiz meu estudo musical escolar, né? sim, Na condição de pessoa com visão, né? Então, sim. eu enxergava, né? Então, fui alfabetizado na escola e na música, assim, né? Eu fiz toda minha formação básica como uma Uhum. pessoa, a gente chama de vidente, né? Eu não gosto muito dessa palavra, É, mas todo estranho. né? Mas é o que os livros usam, né? Uhum, E aí é, decidi, né, fazer o curso de música. Eu tinha vontade de ser professor, né? E associar a música, lógico, né? Porque era o que eu gostava de fazer. Eu já trabalhava com música, então resolvi fazer, né, o curso de licenciatura em música. E eu já tinha essa perspectiva, né, do curso para professor, né? Porque uhum, a UFPE ela tem essa possibilidade do bacharelado, mas a predominância é a licenciatura, né? E o uhum. curso para você ser professor de música. Então eu tinha essa vontade e aí fiz, né, o vestibular, Sei. com aquelas dificuldades que a maioria enfrenta, né? Principalmente quando você vem de escola pública, né? No meu caso. Então a gente tem daquele déficit educacional gigantesco, né? E na época que eu fiz o vestibular, o Enem, ele não tinha esse perfil que ele tem hoje, né? E é o Sei. acesso, na verdade, o acesso para a universidade hoje é o Enem, né? Uhum. E na época não tinha. Não, não, Era não bem era, existia o bom. Enem, era só uma prova que ela testava seus conhecimentos, na verdade. Né? Uhum. E, então fiz aquela prova lá da Coveste, primeira fase, segunda fase, né? Então assim, era bem complicado para quem tinha um déficit educacional, né? Então já era uma dificuldade ali muito Uhum. grande, né, para um aluno de escola pública que não tinha muito recurso, né? Verdade. Mas assim, aí eu fiz o vestibular, né, passei, né, Uhum. nessa e aí comecei o curso, né? E aí fiz boa parte do curso na condição de pessoa sem deficiência visual, né? E interessante que eu tive uma experiência Uhum. durante esse período, né? Que foi eu fiz um estágio na Fundação Antônio Ventura, né? Que é quem tem enfrenta alguma questão visual conhece, né? A Uhum. fundação, né? Que é o caso da maioria da gente, né?
É. Mas ali eu fui para um estágio, não tinha ainda, né, a deficiência. E aí eu tive uma vivência ali por algum tempo com crianças, né, com deficiência visual. O estágio era com musicoterapia, né? Uhum. Era um musicoterapeuta e a gente auxiliava ele nas sessões. Sei. Mas até então, assim, eu não tinha, foi a única experiência mais próxima que eu tive com deficiência visual, né? Ali Uhum. naquelas sessões que tinham de musicoterapia ali, auxiliando tudo. Uhum. E foi interessante que depois de um tempo, né? É, foi quando eu tive mesmo passei a vivenciar, né? A condição da deficiência visual. Né? E Uhum. aí eu já estava do meio para o fim do curso, assim. Já tinha passado Sim. da metade do curso e tive um descolamento na retina, Uhum. né, durante esse processo e foi muito rápido, assim, a perda da visão foi rápida porque eu tive um descolamento Uhum. total, né, da retina. É, eu também E tive. aí, porque a gente sabe que tem o descolamento, aquele descolamento mais superficial, né? No caso, eu Uhum. tive um descolamento É, muita total e gente aí eu não perdi. pode nem fazer transplante. Sim, sim. E aí ocorreu primeiro numa visão, depois na outra, né? Uhum. E, e aí, sim, foi um momento difícil, porque assim, eu não sabia o que estava acontecendo, embora mas eu não sabia exatamente o que era um descolamento de retina, né? Eu não Uhum. sabia as complicações que isso ia trazer, ou podia trazer, então, tudo muito novo, assim. E aí, nesse período, eu tive que parar o curso, né? Sim. Porque, infelizmente, assim, claro, existe a questão clínica, mas a primeira coisa que você ouve do médico é que é invalidez, né? Aí você tem que parar Uhum. tudo, ou seja, para Acabou a vida, né? tudo, acabou ali, né? Exato. Então, parei de trabalhar, né? Já trabalhava nesse período, já dava aula, já, né, fazia trabalhos com... Na época eu trabalhava com usuários de drogas, eu fazia atividades de música com usuários de drogas, né? Era num centro de reabilitação. Então, eu parei o trabalho, parei da aula, né? Parei o curso, né? E aí fui me dedicar só ao tratamento, né? Ao tratamento da visão e cirurgia e exames, aquela rotina de quem já passou por isso sabe como é árduo, né? E Uhum. principalmente no sistema público, né? Que é mais complicado ainda. Né? Então, para a gente entender, eu fiquei assim, né, um período longo nesse processo só o processo médico mesmo, né? Era a única coisa que eu tinha naquele momento, era os médicos, era ir para médico e fazer exame e fazer cirurgia Uhum. mas assim, não tive contato com nenhum processo de reabilitação nesse momento, né? Nesse Uhum. período. Durou mais ou menos uns 3 anos. Ó, Isso deixa eu ocorreu em saber. 2010. Ah, pronto, já respondeu. Sabrina estava perguntando justamente isso. Em que ano foi? Foi em 2010 a perda, né? A, a perda. Então durou uns 3 anos esse processo todo, né? Uhum. Porque na verdade, assim, por conta da perda visual, eu acabei adquirindo outros problemas de saúde, né? Devido às cirurgias, devido às complicações das cirurgias. Então, desenvolvi algumas questões neurológicas, né? Uhum. Hoje eu tenho resíduos dessas questões. É Uhum. interessante falar disso, Amanda, porque as pessoas olham para uma pessoa com deficiência, em geral, e acha que às vezes é só a perda daquele sentido ou daquela função, né? Uhum. Mas muitas vezes a gente tem outras questões, né, associadas àquela deficiência. Claro que isso não é uma regra, né? Mas é comum Uhum. e que torna às vezes as atividades ainda mais. Você precisa criar estratégias ainda mais
consistentes para poder fazer algumas atividades, né? Uhum. Então, eu tive, né, acabei adquirindo outros problemas de saúde que eu não tinha, por conta de cirurgias, por conta de alguns tratamentos mal sucedidos que eu tive que fazer, né? E eram questões que eu não tinha antes, né? Então, algumas questões neurológicas, também na própria visão, né? Adquirir, além do descolamento, adquirir a pressão ocular aumentou, passou a ficar alta, né? Então tem que controlar constantemente essa pressão ocular. Uhum. Ou seja, você acabei adquirindo outros processos, né? Físicos, né? Da saúde que eu não tinha antes. Então isso tornou ainda o processo ainda mais, digamos, naquele momento ainda mais difícil, né? Entendi. Ainda mais difícil. Então, eu fiquei 3 anos basicamente só nesse processo médico, só indo para médico, exame, cirurgia, emergência, era isso. A minha vida se resumia a isso, né? Uhum. Por 3 anos. E aí foi um período que eu não tive nem contato, eu não tinha contato com o instrumento, porque quando o médico, né, me perguntou assim, o que é que eu fazia, né, eu expliquei minha rotina para ele, né, e ele disse, você é músico, tal, você toca o quê? Eu disse, eu toco bateria, percussão. Ele fez, esqueça. Ixi. Esqueça porque, exatamente, esqueça porque você vai fazer muito movimento e você não pode. Então, realmente, eu acabei, não, fiquei de abstinência mesmo, sabe, do Uhum. instrumento, assim. Assim, eu acredito que não precisava nem ser tão drástico, mas acabei, por ser tudo novo, né, tudo diferente, eu acabei, né, entrando nesse processo, né. Uhum. É Aí, difícil. aí depois de 3 anos foi que a coisa começou a mudar, né. Assim, eu Uhum. comecei a ver as coisas de outra forma. Mas foram 3 anos bem árduos, assim, bem árduos mesmo. Ó, não, realmente é muito complicado e engraçado que eu tive mais ou menos assim, eu nasci com catarata, né? Mas aí eu fiz 2 cirurgias ainda criança, mas perdi totalmente aos 6 anos. E eu passei mais ou menos praticamente o mesmo período que você nesse período de reabilitação, né? Foram mais ou menos 3 anos. Mas aí veja como é interessante, né? Porque aí são em fases diferentes, né? Aham. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma, lógico. Primeiramente por causa do emocional, cada um tem a sua forma de reagir, e também por causa da idade. É bem interessante isso, né? Isso, verdade. A Anne está te fazendo uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, como você conseguiu concluir o curso com poucos recursos de acessibilidade? Então, aí, se a gente pensar no tempo aí, né, Amanda, a gente está em 2013, né, quando eu... Mas aí Uhum, como foi que eu voltei para o curso? Interessante que, na época, não havia nenhuma política institucional para uhum, acessibilidade, inclusão, nada. Política não, existiam alguns projetos isolados, assim, né, de uhum, alguns professores, de algum departamento, mas não existia uma política séria, que fizesse parte da pauta da universidade, sabe? uhum, Então, como foi que eu voltei para o curso? Porque foi na época que houve a lei do jubilamento, né? Uma normativa, eu acredito que é uma normativa, que é estipular um prazo máximo para o aluno terminar o curso. Então, uhum. você não pode exceder esse prazo. E eu É, já estava trancando o curso há 3 anos. Porque, na verdade, eu vou ser sincero para você, eu não via, na minha concepção naquele momento, condições de voltar para o curso. Assim, existia a questão clínica, física, existia. Mas eu absolvi a ideia do incapacitado. entendo. Então eu dizia, como é que eu vou para uma universidade sem enxergar? Como é que eu vou entrar numa sala de aula? Como é que eu vou assistir uma aula sem enxergar? Né? Não tem como. Na minha cabeça, né, naquele momento, era assim que eu pensava. E não foi me apresentado nada até então diferente. Né? Assim, Uhum, olha, você pode, você tem esses recursos. E naquele momento eu não sabia nada. Né? Então, assim, ou até sabia de algumas questões, mas assim, não fazia sentido para mim naquele momento.
né? Eu ouvia falar do Braille, por exemplo, mas era algo muito distante para mim. Eu não sabia nem aonde procurar ajuda sobre aprender Braille, essas coisas, né? E aí, com essa lei, eu disse, "Eita, agora ou eu volto, ou eu vou perder o curso, né?" E Uhum. aí, eu fiz a matrícula, mas aí eu disse, não, não vou. E tinha uma enxurrada de disciplinas para fazer, né? Porque Uhum. tinha uma. Eu tinha as pendências de disciplinas, então eu disse, olha, não vou fazer uma disciplina só, né? E aí joguei uma disciplina de educação, que era uma disciplina bem teórica, assim, Uhum. já como estratégia, né, para voltar, mas tipo, não voltar totalmente. Uhum. Entendo. Mas com muito medo, na verdade. Com muito medo, muito receio, sabe? Muito Uhum. assustado com tudo aquilo, sabe? Imagino. E aí foi quando a professora, a professora Silvia Chiaro, era a professora da disciplina, né? E aí nós fomos, na ideia do medo, né? Eu fui lá e falei com ela, assim, né? Uhum. Professora, olha, eu estou voltando. Eu expliquei minha situação para ela rapidamente. Ela disse, olha, eu não sei nada de deficiência visual, nada. Uhum. Mas a gente vai fazer o que puder. A gente vai junto aí correr atrás do que for possível. Nessa ideia dela, ela me apresentou o professor Francisco Lima, na época. Uhum. E ele pronto, ali foi a minha porta, né, de acesso a um mundo diferente que eu não conhecia, na verdade, né? Então, Sei. assim, mas não era que, na verdade, ele me mostrou tudo. Era a convivência com ele, né, que Uhum. fez com que eu começasse a ver as coisas de outra forma. Vou dar um exemplo para Você você. vê que era possível, né? Ele me recebia na sala, ele abria a porta para mim. Coisas Uhum. simples que para mim na época era difícil. De como é que ele não enxerga, ele abre a porta, como é que ele me leva à cadeira, como é que ele me apresenta a sala que ele trabalha, como é que a mesa dele está cheia de livros, né? Uhum. E o cara sentado na mesa e o computador dele com a voz lá no fundo e ele digitando no computador e atendia telefone, mandava mensagem e via a hora e sabe, eu disse, nossa, como é que é isso? Então foi esse contato inicial com o professor Francisco que fez com que eu começasse a ver, a ficha começou a cair, sabe? Aí eu comecei a ver as coisas de outra forma. Uhum. Disse, então, né, então a coisa não é bem como eu estou pensando, né? Então foi esse contato, sabe, com essa pessoa com esse professor que me fez despertar, porque até então eu não tinha muita perspectiva, Uhum. sabe, de estudar, de voltar a fazer alguma atividade de trabalho. Foi a partir daí, Amanda, que eu comecei a mudar meu pensamento Uhum. e eu não queria só ter um curso superior. Dizia assim, então agora eu tenho um curso superior, tá tudo bem. Não, eu disse, não, agora eu acho que eu posso começar a pensar realmente que eu posso ser um professor de música, de fato, Uhum. sabe? Foi aí que eu comecei realmente a despertar mesmo para a minha formação e disse, não, eu quero ser um professor, eu quero concluir o curso e exercer a minha função, a minha formação, né? Uhum. Sabrina pergunta se você procurou ajuda terapêutica. Eu acho que ela se refere ao período de reabilitação, né? Então, nesse período que eu falei, né, desses 3 anos, na verdade, minha reabilitação foi apenas médica. Eu não tive outros recursos. Foi a partir dessa volta para o curso que eu comecei a ter contato com. Aí fiz um acompanhamento psicológico no período, né, nesse período, e, pela UFPE. Uhum. E aí também aí tive contato com o Braille, foi interessante, o Braille foi bem interessante, assim, porque foi meio que inesperado. Assim. Eu Uhum. estava no departamento, né, de música, e eu estava andando assim, né, e uma pessoa bateu em mim e fez, você é aluno daqui, do curso? Aí eu disse, sim, sou.
Ela disse, você é aluno do curso de música? Eu disse, sim. Uhum. Eu disse, eu não conheço você. Eu disse, não, quem é a senhora? Ela disse, eu sou a professora Alzani. Eu estou dando um curso de extensão aqui de musicografia Braille. Uhum. Por que você não está fazendo? Como você não está sabendo desse curso? Eu disse, não estava sabendo. E, na verdade, o curso era para o pessoal do PIBIC, né? Uhum. E eu não estava vinculado ao PIBIC. Então, eu não fiquei sabendo desse curso, na verdade. Ela Sei. disse, se você não tem interesse, você sabe musicografia? Eu disse, não. Aí ela marcou um dia, a gente conversou, aí eu expliquei minha situação para ela. Aí ela disse, você precisa aprender musicografia Braille. Só que aí até então eu não... Ela disse, só, mas você sabe Braille? Eu disse, não, não sei Braille. Então você vai ter que aprender primeiro o Braille e depois você vai aprender uma musicografia Braille. Então foi a partir daí que eu fui buscar, né? Ela me encaminhou para um curso, né? Uhum. E aí eu tive contato com o Braille inicialmente, e aí depois fui estudar musicografia Braille com ela, né? E aí justamente a partir disso foi que as coisas foram vindo, né? Aí depois veio a OM, né? Fui tendo contato com a orientação em mobilidade, né? E aí você começa a se reorganizar novamente a partir desse pontapé, né? Que Uhum. foi que até então era um terror voltar para o curso, mas depois se Imagina. transformou em algo benéfico, né? Uhum. Algo Deixa positivo. eu só responder aqui. Natália está perguntando se eu, né, Amanda, quando você perdeu a visão aos 6 anos, você passou pela fase da depressão ainda criança? Passei. Foi bem complicado, né? Uhum. Porque eu já estava na alfabetização, né? Antiga alfabetização, eu já lia, já escrevia, e assim, do nada, eu já sabia que tinha doença, né? Lógico, eu fiz a primeira cirurgia com 2 anos e meio, depois a segunda com uns 6 anos. E foi, mas assim, eu usava um óculos muito forte, um grau muito forte, mas eu estava indo, né? Nessa época dos 6 anos eu era visão monocular já, era só o olho direito, mas foi do nada, eu me lembro disso, eu ainda lembro, eu estava na sala de aula e começou a apagar, começou a subir aquela nuvem e eu não entendia, né, na minha inocência de criança, e eu comecei a buscar a professora com o olhar, e a professora, acho que é uma das últimas imagens, né, parece até coisa de filme. A minha última lembrança desse momento foi a visão da professora sentada no birô, sumindo da minha frente. Não estava entendendo, eu estava escrevendo no quadro e de repente, né, então assim, foi muito complicado esse período para mim também, porque foi uma fase que, por ser do interior, eu tive que ser retirada da escola também. Eu fui retirada da escola porque não tinha um professor brailista para me acompanhar. Aham. E foi punk, assim, porque eu tenho uma irmã 1 ano e alguns meses mais nova do que eu. E na minha cabeça de criança eu ficava me questionando por que que ela ia para a escola, por que que ela tinha amiguinhos e eu não tinha. E foi bem Sim. complicada essa fase, assim, né, de entender o que estava É. acontecendo. E quando eu fui crescendo mais um pouquinho lá para os 8, 9 anos, aí a coisa começou a ficar bem complicada mesmo, assim. Eu me Uhum. isolava, né? A maioria do tempo eu ficava ou no quarto, ou então eu procurava lugares isolados da casa. Minha mãe sempre me procurava, eu estava em algum lugar isolado da casa. E aí foi quando, nessa época eu era acompanhada desde dos 2 anos, eu era acompanhada no Altino Ventura, e a médica chegou e disse, olha, se a tua filha não for ressocializada, né, foi essa palavra que ela usou, Uhum. ela vai ter sérios problemas psicológicos, vai ter que usar medicação, enfim. Mas, assim, foi bem complicado esse momento, mas graças a Deus foi com apoio de família e acompanhamento médico, consegui passar por isso. Depois, aos 9 anos, eu voltei para a escola, né, por causa de uma diretora que não está mais aqui na cidade, mas ela foi Aham. assim, um grande responsável, sabe? Ela foi atrás de mim. Na época ela estava fazendo alguma pesquisa, não lembro o que era, se era mestrado, doutorado, mas ela foi atrás de várias crianças com deficiência visual que estavam fora da escola. Aham. E ela me encontrou, estava em casa brincando, ela chegou lá, não, porque eu estou fazendo uma pesquisa. Aí, Amanda, você quer voltar para a escola? Lógico, né?
Lógico, o que eu queria, então, assim, foi meio que Uhum. como se fosse um presente, sabe? Que Sim. um anjo que chegou ali e me tirou. Mas foi muito importante esse momento, assim, de É, amadurecimento. Que por isso que Viviane quis tanto que a gente, porque são duas, assim, são situações parecidas, mas em momentos distintos. Então, acho que é muito importante sim. falar disso. Isso que a gente está colocando, né, que você colocou na sua fala também, e eu trouxe um pouco, é justamente isso, né? Você ter o acesso, né, a Uhum. esses recursos, a essas questões. Porque, vou dar um exemplo a você. Acontece muito o seguinte, a gente acaba sendo visto, né, como, às vezes, é super-herói, Isso. porque consegue fazer coisas básicas, né, que eu vejo que é básico. Eu já fui questionado, por exemplo, por que eu como de garfo e faca. Ah, eu também. Eu já fui questionado. E dentro de um ambiente que as pessoas estavam falando de inclusão, na verdade. Uhum. Né? Aí, mas por quê? Eu não estava entendendo a pergunta. Né? Por que é estranho eu comer de garfo e faca? Não, porque o pessoal que eu conheço que é cego come com colher e come com a cara no prato. Eu Uhum. disse, olha, vê só. Vamos lá. Primeiro que eu não aprendi a comer de garfo e faca já sem a visão. Eu já Uhum. aprendi, eu comia antes. Então eu não desaprendi a comer. Eu tive que só que Uhum. me adaptar. E a questão de você ter essa experiência, né, com pessoas que, Uhum. sei lá, se alimentam dessa forma, eu acredito, não é por questão de capacidade ou nada. Talvez elas não tiveram acesso a essas informações, né? Atividades da vida diária, essas coisas que em casa pode ser trabalhado, na É, escola pode ser trabalhado, eu né? acho Nos que ambientes. é o estímulo, Rodrigo, sabe? Porque, veja, você já sabia, né? Quando você perdeu a visão, você já sabia. Uhum. Mas no meu caso, eu fui criança. Então, quando chegaram fases, por exemplo, que os pais têm que ensinar determinados comportamentos para os filhos, da mesma forma que os meus pais ensinaram para minha irmã mais nova que enxergava, me foi ensinado, independente se eu enxergava ou não. Então, é muito do estímulo também da família, sabe? Se a minha Isso. irmã aprendeu, os meus pais ensinaram ela a comer de garfo e faca, a Amanda também vai, né? Uhum. Independente se enxerga ou não. Então, é, eu já contei para algumas pessoas, por exemplo, esse ano, antes de a gente entrar nesse período de pandemia, eu fui comemorar meu aniversário com a minha família e alguns amigos no Uhum. restaurante. Né? Eu não gosto muito de festa, eu gosto de lugar que dê para conversar em um tom de voz agradável. Então a gente foi jantar. E quando chegou no restaurante, o garçom serviu todo mundo e quando chegou na minha vez, ele pegou meu garfo e a faca para partir minha comida. Ah, Aí eu é tive isso que mesmo. interferir, não, não precisa, mas ele ainda ficou assim meio inseguro na dúvida, né? Tem certeza? Eu tenho, Uhum. obrigada. Mas ele ficou parado, né? Porque é outra coisa, eles acham que a gente não vai perceber, mas ele ficou parado ao lado da minha cadeira, esperando para ver se realmente eu conseguia. Ah, Infelizmente, e assim, acho que é importante também a gente assim, dizer que não é para generalizar, né? uhum. Eu acho que o que acontece é que a sociedade coloca todo mundo, cria um estereótipo, né? Porque Isso, determinado grupo faz dessa forma, todo mundo é assim, né? exato. Acontece muito isso. Concordo com você. Quando não perguntam, né, para outra pessoa o que é que a gente quer comer, né? Isso. Ele vai comer o quê, né? Ou ela vai comer o quê, né? Então Uhum. é muito comum isso, né? Essa questão da incapacitação, né? Você medir a pessoa pela deficiência, né? E não por ela em si como pessoa, né? Então Uhum. é muito comum isso, né? É muito comum. Uhum. Deixa eu ler mais perguntas. O pessoal tá mandando tanta pergunta. É, Ah, deixa eu perguntar uma que a Anne fez aqui para ti. É, de como foi o processo de reabilitação dentro do curso, mas acho que tu já falou, começou a falar um pouquinho de como foi. isso.
Uhum. E como foi que tu adquiriu essa habilidade com as ferramentas tecnológicas? Ah, legal. Então, Amanda, vê, eu não acredito em acaso, né? Não acredito em acaso. Nesse mesmo período que eu voltei para o curso, foi o período em que estava se instituindo na Universidade Federal o, o programa Mais Educação, né? Que aí ele era todo um programa do MEC, e nesse programa do Uhum, MEC, né, que era direcionado para as escolas e universidades, né, de inclusão e acessibilidade, desde a acessibilidade física até comunicacional, de equipamento, tudo. E aí veio a normativa dos núcleos de acessibilidade das universidades. E aí a federal, né, teve que implantar o núcleo nesse período. E aí foi um período justamente que eu estava voltando para o curso. uhum, E aí foi bom, né, porque assim também me ajudou muito, né, nesse processo de reabilitação. O NASF não tinha a configuração de hoje, né? Era uma equipe pequena, não tinha sala, eles não tinham sala, funcionava num espaço improvisado lá na reitoria, era um tanto complicado, mas já estava sendo instituído o NASF, na uhum, verdade, e ao mesmo tempo houve uma grande provocação dentro do departamento de música, né, com relação a essa questão da inclusão, que é uhum, quando surge o LEMEI, né? Quando surge o LEMEI. E aí foi nesse mesmo período, né? O LEMEI, o NACE, a Comissão de Acessibilidade da UFPE, ou seja, houve um grande avanço na universidade nesse sentido, sabe? Porque até então, Amanda, a questão de inclusão na universidade era visto como boa ação somente, só boa ação, né? Por exemplo, você perguntar a um gestor sobre essa questão de inclusão, de acessibilidade, ele ia dizer, já ouvi isso de gestores, né? E, uhum, não, isso aí é projeto, tipo assim, faz quem quer, né? Isso uhum. aí é boa ação. Se o professor quiser fazer, ele faz. Se o curso quiser fazer, ele faz. Mas, assim, não é Qualidade. uma... A gente não tem como se preocupar com isso agora, sabe? Então, era, Uhum, era bem assim os discursos. E foi um momento em que houve uma mudança, estava começando uma mudança na universidade nesse sentido, sabe? Essa questão da acessibilidade passou a ser pauta, né? E uhum, aí foi quando eu comecei a ter contato, né, com as tecnologias, por necessidade, na verdade. Então não foi nada assim que eu fui procurar porque eu queria ser sei lá, conhecer, mas na verdade era necessidade, né? Necessidade de ter um uhum, texto acessível, de ter as ferramentas. Então essa busca aí, né? E aí não tínhamos tanto recursos assim, mas isso fez com que, por exemplo, o EMEI, na época foi feita uma relação de equipamentos, uhum, né, que foram solicitados na época através de um edital e chegaram equipamentos de ponta no EMEI, sabe? No uhum, departamento de música. E esse contato, né, com esse mundo tecnológico, assim, digamos, de ponta, foi legal para mim também porque me ajudou a me encontrar mais, sabe? A me sentir uhum, mais seguro para desenvolver minhas atividades, né? Então, por exemplo, hoje eu dou aula em sala de aula uhum, e essas ferramentas me ajudam bastante. O leitor de tela me ajuda, os meninos, uhum, os alunos, né? Inclusive, né? É bom também para os alunos porque eles começam a ver que a pessoa cega, por exemplo, não é somente uma pessoa com a bengala na mão e um uhum, óculos escuro, né? Mas que ele pode ser um professor, ele pode ser, sei lá, um cozinheiro, ele pode desenvolver qualquer atividade, né, a partir dos recursos, né? uhum, Então, foi nesse momento, assim, de volta, né, eu comecei a ter contato e para mim, no início, era meio um terror, né? Porque eu uhum, via Francisco digitando no computador. E o pior é que, assim, como ele já usa há muito tempo, né, as tecnologias, o Francisco é da época que foi criado os primeiros leitores de tela, né? Então ele já domina isso há muito tempo. Então ele não dava nem para entender o que ele lia, porque
era a velocidade da voz muito rápida, né? Então eu não entendia nada e eu ficava assustado com aquilo. Mas você tendo contato, é que você vai vendo que não é um bicho de sete cabeças, que não é algo do outro mundo, que é algo totalmente possível, acessível, né? Então, foi por necessidade mesmo, Amanda, porque era difícil não ter um texto, você tinha um volume de textos para ler, e aí os colegas, os leitores, né, na época, tinham que se virar, gravar texto. Então eu recebia, por exemplo, de um texto só, eu recebia 20 gravações, cada um com uma voz diferente, e era, sabe, era complicado, assim, para você ter um acesso a um texto, né? E aí, Entendo. quando eu tive acesso ao leitor de telas, né, então isso já deu uma mudada, porque, tipo, a gente sabe que a universidade não tem um acervo em braille, né, Uhum. infelizmente. Então, eu tinha que ler através de leitor de texto mesmo, né? Então, esse contato com as tecnologias me ajudou muito a desenvolver mesmo, a me desenvolver no curso, sabe? A Uhum. procurar melhorar minha formação como músico, como professor de música, né? Então, foi nesse período aí. Que bom. Infelizmente, esse limite do Instagram, a gente falta 5 minutos, mas eu só queria colocar assim, tem várias perguntas ainda. É, vou lançar depois a proposta para a Viviane de fazer uma live mais estendida no YouTube. Acho que funciona. Bacana, Mas é bacana. eu, por exemplo, apesar de ter perdido a visão muito nova, eu só comecei a ter esse contato com as tecnologias no segundo ano do ensino médio, isso em 2011. Aham. Ganhei um notebook de presente da minha madrinha e eu comecei a pesquisar. Então, comecei pelo 2Vox. Aí, como eu sempre achei Uhum. muito interessante, eu sempre gostei de tecnologia, eu, por curiosidade, eu que comecei a explorar, né? Uhum. Para chegar, assim, onde eu estou hoje, mexo em qualquer coisa, né? Eu uso vários leitores, várias ferramentas a meu favor, mas realmente faz muita diferença você chegar no ensino superior e ter um acervo assim de ferramentas que possam te ajudar no processo de Isso. aprendizagem. Realmente é muito importante. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Rodrigo, eu queria agradecer muito tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Eu Uhum. acredito que foi muito bom essa fala, esse bate-papo. Espero que chegue a outras pessoas. A gente sempre deixa salvo justamente para que outras pessoas que não conseguiram acompanhar ao vivo assistam depois Sim. justamente para poder chegar ao máximo de pessoas possível. Então, eu só tenho Bacana. a agradecer pela tua disponibilidade hoje à noite. E é isso, deixar para tu fazer as tuas conclusões finais para a gente encerrar. Bacana, Amanda. Parabenizar, né, o ProBem aí pelas Hum, iniciativas aí das atividades bastante importantes, assim, eu acho que trazendo um benefício mesmo, sabe, de hum, informação, né, para o pessoal, para a academia, para pessoas que desconhecem bastante de questões, sabe, acerca de acessibilidade. Então, parabenizar hum, você, né, o pessoal que está envolvido aí. eu E é que- como você falou, né, as coisas surgem por necessidade, né? O próprio Braille, né, o sistema Braille, ele não surgiu porque alguém queria, sei lá, né, inventar é uma muito tecnologia provável. nova, mas era a inquietação de um cara que queria ler e não podia ler. Então, Exatamente. isso fez com que ele desenvolvesse, né? Então, como você falou, tudo parte muito de necessidade de querer, né, Hum, fazer as coisas, né? uhum. Então, é bacana. Então, agradeço muito e estou à disposição quando precisar, quando achar interessante, a gente está aqui junto para ajudar aí, né, a desenvolver mais a acessibilidade para o Uhum. pessoal que está chegando. A gente sabe que tem alunos aí, pessoas que vão fazer vestibular aí para música, né? É verdade. Bom, exatamente. Então, isso eu acho que essas experiências, né, a sua, a de Aniele também, a de Cíntia, de outras pessoas também, né, são muito importantes para construir, né, uma
política mais inclusiva, mais de acessibilidade mesmo dentro da universidade, dentro do curso de música em especial, né? Uhum. Bom, é isso. Gente, só informando que a gente continua com a nossa série de 3 lives. Semana que vem a gente tem de novo, na quinta-feira, tá? Nesse mesmo horário, às 19 horas, com Plínio, para a gente falar um pouquinho sobre transtornos psicológicos, tá certo? Então, assim, mais uma vez, obrigada a quem acompanhou até agora, né? Infelizmente, a gente não conseguiu responder todos os comentários, mas a gente sempre deixa salvo. E queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora, agradecer ao Rodrigo e pedir que vocês compartilhem essa live e continuem compartilhando aqui, acho que vão ter semana que vem, que eu acredito que é muito importante se falar sobre esses temas, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo e até semana que vem.